Paz do Senhor, igreja. Amém? Você poderia ficar de pé para a gente estar iniciando o nosso culto, enquanto o pessoal vai chegando, vamos ajeitando cada um no seu lugar. Glória a Deus. Você tem motivos de gratidão para estar aqui essa noite? Talvez você passou o dia com a família. Será que em algum momento você falou assim: eu sou abençoado? Eu senti isso hoje com a minha família, né? Falei: nossa, eu sou abençoado. Algum motivo você trouxe o teu coração aqui e falou: Deus, obrigado. Obrigado pela semana, obrigado pela minha família, obrigado por ter saúde. Obrigado, Jesus, por tudo. Será que você pode fechar os seus olhos para a gente estar iniciando nosso culto? Jesus, eu quero te agradecer, porque em todas as coisas nós vemos o Senhor. Em tudo nós vemos e sentimos o Senhor presente. Seja no sorriso, seja na nossa família, seja na igreja, na comunhão, seja nos louvores. Obrigado, Jesus, porque nós somos salvos e pela fé. E isso não é merecimento nosso, mas é um dom que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, pela tua igreja. Obrigado pelo meu irmão que está aqui do meu lado, que veio cultuar o Senhor junto comigo. Que nós somos filhos de Deus, amados, protegidos do Senhor. Esteja com nós nesse culto, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Divina cordeiro de Deus, divina cordeiro que a morte venceu, divina cordeiro de Deus, divina cordeiro que a morte venceu, divina cordeiro de Deus, divina cordeiro que a morte venceu, divina cordeiro de Deus.
Hoje nós somos livres. Pode falar para a pessoa que está do lado assim, ó, você é livre. Você é livre. O Senhor nos resgatou. Eu sou um orgulhoso, mas o Senhor mesmo assim me resgatou. Ele me tirou do jardim, trouxe vida, trouxe salvação, trouxe restauração.
sentar, irmãos. Graça e paz, igreja. Amém. Estou aqui para lembrá-los, da programação que a gente tem durante a semana. E então os nossos encontros semanais começam às terças-feiras com a reunião de oração às 20 horas. Então não deixe de estar aqui, você que pode, Porque uma vez, desde que eu era pequenininha, eu ouvia dizer, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Então, não que o poder seja nosso, mas o poder vem do alto. Para isso, nós vamos buscar o lugar certo. Amém? Amém. Quinta-feira tem Bíblia Plus e o Clube do Livro, às 20 horas. No sábado, às 17 horas, vai ter reunião e ensaio de louvor, para todos que fazem parte aí do Ministério de Louvor. E às 19h30, reunião do Livres. E no domingo que vem, nós não teremos culto, programação aqui no nosso templo, na igreja, porque estaremos todos reunidos lá na Chácara da Felicidade em Coroatraí, que vai ser a nossa primavera em família. Primavera chegou, E aí, então, todas as pessoas que precisam acertar, até amanhã, por favor, procurem a Elisângela. Você que quer ir, mas não deu seu nome ainda, dá tempo, dá um nome e pagamentos até amanhã com a Elisângela, tá bom? E aí o que acontece? 9h30 que está marcado. Então a gente pede para que todo mundo chegue no horário, para a gente poder fazer o culto no horário e de repente aproveitar lá todo o restante do dia. E aí a localização vai ser enviada, tá bom? Para a gente poder saber o caminho e estarmos todos juntos lá no domingo que vem. Amém? É isso. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Momento especial para o nosso culto. Gostaria de estar meditando com você apenas 2 versículos bem rapidinho. Tá? Você não precisa nem abrir a sua Bíblia, só apenas preste atenção. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz: apanhai as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Talvez você possa estar perguntando, mas tem a ver a isto com esse momento do culto? Eu posso falar para você, tem tudo a ver. Quando está falando, é uma metáfora que está falando das vinhas, e as vinhas floridas, quer dizer, umas vinhas produtivas, umas vinhas prósperas, mas também está falando das raposas e raposinhas. Como diz Deus dá a bênção, Satanás manda as raposinhas para tentar tirar as nossas bênçãos. O que quer dizer isso? Talvez trazendo para nós hoje as pequenas coisas, as raposinhas, os pequenos detalhes que muitas vezes roubam a nossa bênção. Isso em todas as áreas da nossa vida. Talvez na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa comunhão e também na nossa vida financeira. Em Malaquias capítulo 3, no versículo, geralmente nós lemos a partir do versículo 10, mas eu vou ler apenas o versículo 11, que fala: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será
estéril. Quer dizer, a palavra se completando por ela si própria. Aqui Malaquias está falando que a nossa vida não será estéril, quer dizer, será próspera. Está falando, por vossa causa repreenderei o devorador. Se nós fôssemos trocar aqui, poderíamos falar, por vossa causa repreenderei as raposas e as raposinhas, que muitas vezes estão consumindo na área financeira. Eu quero dizer que a sua vinha é próspera, ela é abençoada. Não deixe que as pequenas coisas, muitas vezes, roubem de você as grandes bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. E uma dessas motivos é porque nós estamos aqui agora para adorar ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Eu sempre falo que quando nós falamos de prosperidade, muitas vezes nós relacionamos por riqueza, muitas coisas. Eu já sempre falo, prosperidade é a ausência de necessidade, é a ausência da necessidade básica para que você viva uma vida com propósito. Deus tem suprido as suas necessidades básicas, tá? Então glorifica a Deus, louve ao Senhor, porque as raposinhas não estão chegando na sua vida. E se você está vivendo aquele momento que as raposas estão dominando o seu campo, é hora agora de nós pedir ao Senhor que repreenda esse devorador na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, vamos ficar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento tão sigiloso, ó Pai, por esse momento que nós vamos adorar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, eu quero clamar para interceder em favor da tua igreja, para que, ó Pai, as vinhas representadas aqui através das famílias sejam vinhas frutíferas, vinhas abundantes, Senhor, cheias de graça e produtividade, para a honra e glória do Teu nome. E, Senhor, em Teu nome, nós pedimos que o Senhor venha repreender o devorador, venha estar repreendendo as raposas e raposinhas que, porventura, têm tirado a paz do Teu povo. E derrama, Senhor, a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, sobre a Tua igreja. É o que nós já pedimos, agradecido a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com o seu dízimo nesse momento. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. As crianças, os líderes também, né? As crianças e os líderes, os adolescentes podem vir à frente. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela vida de cada criança, de cada jovem que está aqui, Senhor. Que o coração deles estejam prontos, abertos a receber a tua palavra. Que o Senhor também esteja abençoando os professores que prepararam a eles uma aula especial. Que essa semente seja lançada em bom solo e ela venha produzir, Pai, muitos bons frutos. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora os jovens que restaram podem abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4.
Segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Segundo Reis 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei o resto. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra, obrigado por teu amor e misericórdia, que nossos corações estejam abertos para receber esse ensinamento, que possamos sair daqui transformados, que venha ser um alimento bom, saudável, agradável para nos levar cada vez mais adiante. Agradecemos ao Senhor por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Para a gente começar a entender um pouquinho e a gente poder entrar nesse texto, e eu queria que vocês mantivessem aberta a Bíblia aí nesse texto. A gente não vai ficar viajando muito hoje, mas vamos fazer a exposição desse texto. Mas eu queria olhar para a vida dessa mulher, para que nós pudéssemos nos colocar no lugar dela. Ela não está passando, ela não passou aqui uma situação muito fácil. E muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que não só são difíceis aquela situação, mas que após ela começa a vir outras situações difíceis e outras situações difíceis, e fica uma sucessão de situações difíceis. Aquela coisa assim, sabe? Agora não vai piorar, impossível piorar. E aí, não, mas agora não vai piorar mais, e aí piora de novo. E aí, então olha a situação dessa mulher. Uma mulher casada, 2 filhos, tinha ali um parceiro, um marido, um amigão, um provedor, aquele com quem conversava, tinha assim, um momento de afinidade com os filhos, aquele momento familiar, aquela pessoa que trazia o alimento, o sustento, o companheirismo. E aí a Bíblia não diz, mas aquele homem foi levado. Não diz se ele ficou doente, se ele foi para a guerra e morreu, se ele foi assaltado, se sofreu um infarto, morreu. E aí, olhando para a vida dessa mulher, nós podemos imaginar o quão difícil é perder o parceiro. Perdeu. Ela perdeu o marido, o companheiro, aquele que caminha junto, aquele confidente, o provedor, o exemplo para os filhos. E aí, não é só a dor da perda, não é o luto, mas a insegurança do que vai acontecer. Imagina naquela época, nós vemos muito na Bíblia a preocupação de Deus com os dízimos para as viúvas e para os órfãos. Então existia uma preocupação aqui para as viúvas, e essa mulher era alguém que se enquadrava nessa situação. Uma pessoa que estava lançada à sorte agora, sozinha, com filhos, não fala a idade dos filhos, mas imagino que não trabalhavam ainda, e vinha essa preocupação muito grande. Com a morte do marido, com a dor e com a ausência, ainda vem a falta de recursos. Imagina uma mulher agora sozinha, sem companheiro, sem condição nenhuma de sustentar a família. Não é apenas pagar as contas, mas é sustentar os filhos. E aquela mulher não tinha como trazer esse sustento. E aí o que não podia piorar, piora um pouco mais.
porque aqueles a quem eles deviam chegaram à porta dela. E aí disseram: olha, preciso receber. Mas eu não tenho dinheiro para comida. Não, mas eu preciso receber. E se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos. Então aquela mulher que havia perdido o marido, aquela mulher que estava passando por uma situação dificílima, sozinha, aquela mulher que não tinha quem ajudasse, aquela mulher que estava passando por problemas de recursos, agora vivia a preocupação de estar perdendo os filhos. A situação foi piorando. E aí, no meio dessa situação toda, nós vamos ver a reação dela. E com a reação dela, nós vamos aprender o que Deus pode nos ensinar através dessa palavra. O que eu faço no meio de uma situação tão difícil? O que aconteceu na vida dessa mulher, que ela fez, que eu posso aplicar na minha vida, para que a minha vida seja transformada, para que eu comece a colher bons frutos, para que eu possa viver novas coisas. O primeiro ponto é que essa mulher, ela reagiu à situação. Aquela mulher, ela não se entregou. Olha só o versículo 1, diz que ela procurou o profeta, ela procurou Eliseu, ela não ficou em casa choramingando. Essa mulher, ela não ficou se vitimizando, ela não sentou aqui e falou: nada dá certo na minha vida, o que eu faço? Sabe aquilo de ficar se lamentando, de se vitimizando durante ou diante de uma situação? Ela não fez isso. E quem vive disso não consegue colher frutos. Nós temos que aprender que toda a reação adversa que vem sobre a nossa vida, nós precisamos reagir. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos sair daquela nossa zona de conforto, se nós quisermos colher ou viver algo diferente. A Bíblia mostra muitas situações, por exemplo, de pessoas que passaram por problemas e não se vitimizaram. Daniel é uma delas. Daniel foi levado cativo ainda jovem, adolescente, a uma nação que ele não conhecia, numa cultura que ele não conhecia, e em nenhum momento ele dizia: ai, coitado de mim, ai Deus, olha para mim. Não, Daniel, ele se encaixou naquilo que ele vivia, sendo fiel ao Deus que ele servia, e agiu como deveria agir. Paulo, em meio a tantas perseguições, privações, em meio a prisões, ele continuou pregando o Evangelho com alegria, ele continuou pregando o Evangelho com gratidão. Quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: olha, aprendi a viver bem em toda e em qualquer situação. Só aprende a viver bem em toda e em qualquer situação aquele que passou por toda e qualquer situação. E ele passou. Eu falei assim: fome, eu sei o que é isso, já passei por fome. Necessidade, frio, nudez, perseguição, angústia, tudo isso eu passei. Eu sei o que é viver, porque em todas elas eu busquei Deus. Em nenhuma delas eu fiquei me escondendo. Dá para entender? Ou seja, o primeiro ponto para você lidar com a adversidade que bate à sua porta é: como é que eu vou reagir diante disso? Ou você vai se lamentar, ou você vai se levantar e fazer algo diferente. Ou você vai se lamentar, ou você vai levantar a sua cabeça e falar assim: olha, vou correr atrás, eu vou mudar. Dá para entender? Amém? Segundo ponto, ela pediu a Deus, ela foi buscar direção a Deus. E aí, talvez você possa falar assim: mas pastor, como que ela foi pedir direção a Deus? Se ela não foi falar com Deus, ela foi procurar um profeta, que era aquele que representava a Deus naquele momento. Ela foi até o profeta, e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, e ela vai lá e fala: olha, é aqui, eu preciso de uma direção, é com o Senhor que eu quero falar, eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso de uma direção de Deus. E muitas vezes nós estamos passando por situações e falamos assim: vou resolver do meu jeito, com a minha força. Ou eu resolvo isso hoje, ou eu não me chamo fulano de tal. Eu gosto de brincar quando tem uma coisa difícil para mim, eu falo assim: eu vou fazer isso agora, ou eu me chamo João Carlos. Então eu tenho um segundo nome para quando as coisas dão errado.
Mas o que nós temos que entender é que ela vai e busca a direção de Deus para algo, porque ela quer andar, ela quer viver naquela direção. E, gente, a direção de Deus não tem atalhos, não tem um caminho mais curto, um caminho mais fácil, tem um caminho que Deus preparou. O caminho que Deus preparou é aquele. Às vezes tem pedras pelos caminhos, às vezes tem gigantes que vão aparecer, mas é aquilo que Deus preparou e é aquilo que nós devemos fazer. Mas sabe o que chama a minha atenção nesse versículo? É na parte B desse versículo, porque ele começa assim, ó, o versículo 1, ele está dizendo assim, olha, e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo, agora preste atenção, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Percebam como essa mulher, ela reconhece o caráter espiritual do seu marido. Quando ela diz isso, o meu marido, teu servo morreu, ela não está apenas informando um fato. Olha, sabe o fulano, você lembra dele? Ele morreu. Não, ela está atestando publicamente que a vida daquele homem era marcada pelo temor ao Senhor. E temor ao Senhor, igreja, não é só emoção e religiosidade. Temor ao Senhor é vida prática. Temor ao Senhor é coerência. Temor ao Senhor é testemunho. Porque a árvore é reconhecida pelo quê? Pelos frutos que ela dá. E essa mulher, ela vai até o profeta e fala, sabe o meu marido que morreu? Você sabe os frutos dele. Você conhece porque você via os frutos dele. Quando ela usa a frase, tu sabes, mostra que esse testemunho não era só dela, mas do profeta. Ela falou, olha, o meu marido, teu servo, tu sabes que ele era servo do Senhor. Ou seja, ela dava esse testemunho acerca do marido, mas ela sabia que o profeta poderia dizer a mesma coisa acerca daquele homem. E isso mostra algo muito bonito. Muito bonito, porque aquele homem morreu, mas o legado dele permanece. E aí fica aquela situação, qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é o legado que eu deixo para os meus filhos? Qual é o legado que você, pai, você, mãe, deixa para os seus filhos? Se Deus te chama hoje, vai ser lembrado pelo quê? Os seus filhos vão falar o que de você? Quando se sentarem à mesa daqui 10 anos e falarem, o meu pai, ou eles estiverem falando com os filhos dele, o seu avô, ele era um homem, ou a sua avó, ela era uma mulher, o quê? Como? Qual é o legado? Provérbios 22:1 diz, mais vale um bom nome do que grandes riquezas. A maior herança que nós deixamos para a nossa família é um bom testemunho. Essa esposa, ela testemunha o marido, ela sabe e ela confirma com segurança. Ela diz, o meu marido temia ao Senhor. Quer perguntar para alguém sobre um homem, pergunte para sua esposa. Quer perguntar para alguém sobre uma mulher, pergunte para o seu marido. Porque eles têm a convicção realmente do que está acontecendo. Ontem eu vi um vídeo e um rapaz jovem, muito jovem, 20 e poucos anos, cristão, e ele diz assim que ele achava que estava vivendo uma vida como um bom cristão, até que ele encontrou alguém um dia numa conversa e aquela pessoa diz assim para ele, eu não vejo Cristo em você. E ele fala assim, para um cristão aquela foi a maior ofensa que um cristão pode ter, pelo menos eu senti isso. E quando ele disse que não via Cristo em mim, eu sentei e comecei a analisar minha vida. E então eu abandonei muita coisa que eu fazia, porque eu não aceitava simplesmente que as pessoas não vissem Cristo em mim. Eu confesso que eu vi aquele vídeo, sabe o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu fui pedir perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, se as pessoas não veem Cristo em mim, o que eles estão vendo? Sabe, não é uma questão de eu posso subir aqui e falar, eu sou o pastor Daniel, pastor, mas e Cristo na minha vida? Consegue entender onde eu quero chegar?
pessoas veem. Elas veem aquilo que você mostra, mas elas enxergam as entrelinhas. Consegue entender? Porque nós temos que estar em uma comunhão com Cristo de tal forma que ver Cristo na minha vida vai além do que eu falo. Você não pode estar vendo Cristo na minha vida porque eu estou pregando, mas por tudo que eu faço. Eu não posso ver Cristo na sua vida porque você chega na igreja com sua mulher, com seus filhos, com uma Bíblia embaixo do braço e fala assim: olha lá, o irmão é realmente homem de Deus. Mas nós sabemos que isso não faz de alguém cristão. Dá para entender? Qual é o legado que nós estamos deixando? Porque esse homem morreu, mas ele deixou um legado que até o profeta de Deus sabia que ele era um homem de Deus. Agora, eles têm essa conversa: olha, morreu, meu marido morreu. E aí eles continuam conversando, e indo para o versículo 2, ela diz que no versículo 1 que o credor viria buscar. Então o profeta diz assim para ela no versículo 2: olha, o que eu vou fazer? Dize-me, o que é que você tem na sua casa? E ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Percebam que aqui começa a virada da vida dela. Aqui ela começa a pensar, a planejar, a executar aquilo que vai dar o start da mudança na vida dela. O que é que ela tem em casa? No primeiro momento ela diz: eu não tenho nada. Aí ela fala assim: opa, eu tenho um pouquinho de azeite. Irmãos, todo recomeço é difícil. Amém? Quem já recomeçou? Todo recomeço é difícil. Ah, quebrei. Tem que recomeçar. Vai ter que recomeçar do menor ponto, daquilo que você tem, com aquilo que você tem. Ah, é um relacionamento. Vai ter que recomeçar com aquilo que você tem. Às vezes nós queremos assim: Deus, eu vou recomeçar. Manda uma mega cena acumulada para mim recomeçar, porque aí eu recomeço legal. Poxa, não funciona assim. Recomeçar é com aquilo que nós temos. A pergunta do profeta é assim: olha, dize-me o que você tem na sua casa, e não o que você não tem na sua casa. Eu quero saber o que ainda existe, porque Deus sempre começa a trabalhar a partir de algo real, mesmo que seja pequeno. Moisés recomeçou, tinha 80 anos, ele tinha um cajado. Certa feita tinha um menininho, um garotinho, e uma grande multidão ao redor dele. E aquele menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha só. Em Sarepta, uma cidade, tinha uma viúva que tinha só um pouquinho de farinha, um punhado de farinha. E foi a partir desse pouquinho da farinha, desse pouquinho dos 5 pães e 2 peixinhos, de um simples cajado, que Deus recomeçou. É no meio da destruição, é no meio da perca que Deus nos faz olhar para dentro e fala assim: olha, eu preciso olhar para dentro. O que é que tenho? Por onde eu começo agora? Por onde eu recomeço a minha vida? Por onde eu recomeço o meu trabalho, a minha profissão? Como? Porque todo mundo gostaria de recomeçar da melhor forma possível, mas às vezes nós não temos essa condição. Fui mandado embora do meu trabalho. O que eu vou fazer? Quero recomeçar. Eu queria cozinhar, eu queria montar uma cozinha para fazer algo, para vender. Seria tão bom se eu pudesse ter uma cozinha industrial. Eu não faço ideia, vou chutar um valor aqui. Eu acho que uns 40 mil eu monto uma cozinha dessa. Seria tão bom. Pois é, você tem uns 40 mil, tem um fogãozinho, o gás está ligado. É ali. A mangueirinha de gás está plugada. Talvez o botijão nem esteja cheio, mas é ali. Recomeça ali. É uma profissão nova. Você queria ter um monte de ferramentas, mas eu amo ferramentas. Nossa. Mas você vai começar com o que você tem, com aquilo que você tem. E daqui a um tempo você vai olhar para trás e falar assim: nossa, olha como Deus me fez prosperar. Olha como Deus me fez seguir adiante. Olha como as coisas aconteceram.
olha como tudo passou, olha como coisas se transformou, máquinas foram chegando, utensílios, a minha cozinha cresceu, as minhas ferramentas melhorou, eu fui para um prédio maior, uma situação maior, porque você começou lá daquele início e você não desprezou ele. E nós não podemos desprezar os pequenos começos, sabe? É comum o coração subestimar o pouco que nós temos. A botijinha de azeite, o talento que você tem, aquela única oportunidade que apareceu. Irmãos, Deus trabalha com o básico, Ele faz o básico se tornar muito, se você entregar na mão dEle, se você confiar ao Senhor aquilo que você tem, você vai ver que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Agora imagine essa mulher, eu tenho uma botija de azeite, e ela deve estar pensando, o que Deus vai fazer com uma botija de azeite? Para você é insignificante, mas para Deus é tudo o que Ele precisa para fazer algo grandioso, para fazer um milagre acontecer. Eu fico falando isso aqui agora, eu comecei a pensar nas coisas minhas e da Sana. A Sana tem um ateliê, e quando ela começou, ela ganhou uma máquina da mãe dela, uma maquininha desse tamanho assim, de costura. E aí nós tínhamos vários lugares em casa que ela podia começar. Ela colocou no nosso quarto aquela máquina. Eu odiava aquela máquina. Ela fazia tanto barulho naquele quarto. Eu falei, amor, nós temos. Tinha o Lucas já? Só tínhamos o Lucas, não tinha a Laura. Então tinha quarto vazio, tinha a outra parte de baixo vazia. E ela foi colocar lá no nosso quarto. A máquina não tinha mesa. Ela pegou um banquinho redondinho, colocou a máquina naquele banquinho. E eu falei, o que você vai fazer aí? Vou fazer um monte de coisa, eu estou com um monte de ideias. Eu não via nada. Eu falei, como alguém vai começar com um negocinho desse, um pouquinho desse? Em cima da minha cama quase. E ela começou ali. Aí foi para uma outra máquina, veio a segunda, mudou, comprou a melhor, mudou, cresceu. Hoje o espaço é um problema. Saiu do quarto rapidinho. Amém, graças a Deus. Mas, irmãos, é tão legal você ver aquele começo se transformando em algo melhor, maior, as coisas acontecendo, você se profissionalizando, é Deus que provê isso. É quando nós colocamos na mão do Senhor isso. Por isso nós devemos considerar a palavra de Deus, sabe? O que Deus tem. Olha, o que é que você tem lá na sua casa? Por onde você vai começar? Então comece com isso, querido. Dá o start agora. Vai na direção de Deus agora. Olha só, versículo número 3 diz assim, olha, então ele disse, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, hein? Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Ela ouviu atenciosamente as instruções, e isso é evidenciado pela sua obediência. Mas sabe o que eu gosto de pensar aqui? Relacionamentos. Porque esse versículo aqui, ele fala sobre relacionamentos também. Não é só obediência. Ele fala, vai, ela vai. Então ela anda segundo a palavra de Deus. Josué 1,8 fala, olha, não se aparte tua boca desse livro da lei, antes medita a lei de dia e de noite, para que faça bem tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Ok, a palavra, eu tenho que seguir a palavra, mas esse versículo aqui, ele fala sobre outros relacionamentos. Sabe por quê? Porque no versículo 2, qual é o recurso para ela recomeçar? O azeite. Amém? E no versículo 3, o recurso é relacional. Enquanto no versículo 1 o recurso é material, no versículo 2 é relacional. Sabe por quê? Porque o profeta fala assim, o que você tem lá? Um pouquinho de azeite. Bom, se é o que você tem, então você precisa de vasilha. Agora vai, e olha o que o profeta fala, em todos os seus vizinhos. Agora eu pergunto para você, 2025, você procurando Deus, e Deus falando, o que você tem na sua casa? E você fala, sei lá, eu tenho um mixer, sabe aquele mixer? Eu uso bastante aquele mixer, eu gosto. E aí, mas eu quero começar a cozinhar e só tenho aquilo. E aí Deus fala assim, ó, vai então a todos os teus vizinhos e pede lá algumas coisas para ele.
Como está o seu relacionamento com seus vizinhos? O primeiro recurso era material. O segundo recurso é relacional. Ela teve que sair de vizinho em vizinho. Qual era a credibilidade que essa viúva tinha? Nós temos que entender que o que Deus vai fazer em nós também passa por aqueles que estão ao nosso redor. Porque os recursos de Deus são materiais, mas são pessoais também, relacionáveis. Porque Deus vai levantar pessoas para falar com você. Só que se a pessoa que Deus quer levantar para falar com você é aquela com quem você não se dá bem. Certa vez, muitos anos atrás, quando o pastor viajava para outra igreja, eu fui visitar um irmão. E aí, quando eu cheguei na casa desse irmão, eu percebi que o vizinho dele era pai de um amigo meu de adolescência. Esse amigo meu, ele estudou comigo na adolescência ali, terminando a escola, e começamos a trabalhar juntos naquela época. Então eu lembro que eu tinha ido naquela casa, na casa do meu amigo, conversar com meu amigo, aquela coisa de molecada, né? E aí quando eu parei ali, e eu visitei o irmão, eu falei, nossa, aqui do lado, mora o pai de um amigo meu, nossa, que saudade do meu amigo, então. E esse irmão falou assim, esse cara aí não presta, porque ele falou algumas coisas lá. Aí eu, não conhecia, só conhecia o meu amigo. Quando eu estava saindo, o pai dele estava saindo também, o pai dele me cumprimentou, oi, tudo bem, Daniel, tudo bem? Eu falei, como é que está o Thiago também e tal. E eu peguei e saí, fui embora. Na mesma semana, por coincidência, eu encontrei o pai dele numa padaria. E o pai dele falou assim para mim, você foi lá na casa daquele cara lá? Eu falei, na casa dele, da igreja. Aquele cara não presta. Porque ele faz isso. Então já viu que eu já sabia a opinião que um tinha do outro. Quem estava certo eu não sei, mas imagina se um deles tivesse que pedir vasilha emprestada para o outro. Dá para entender? Como é o seu relacionamento com os seus vizinhos? Provérbios 27:10 fala assim, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas. Sabe, a igreja é formada por pessoas. A igreja não é só você. As pessoas confundem, porque a igreja sou eu. Não, você é o templo do Espírito Santo, mas é corpo, parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos apoiar um ao outro. Nós precisamos abençoar um ao outro. Quando Deus chama Abraão, ele fala, seja bênção. E tu serás uma bênção. Você tem que ser bênção. E eu vou abençoar os que te abençoarem. Dá para entender? Agora, como é o seu relacionamento? Como é? Se você conseguiria pegar bastante vasilhas emprestadas para os seus vizinhos? Agora, também tem uma coisa que tem que se pensar. Tudo isso leva à humildade. Porque ela teve que bater de porta em porta. Oi, me presta vasilha? E tem mulher que não gosta de prestar vasilha, não é? Eu não sei, eu particularmente não compreendo. Para mim é incompreensível esse negócio de ter ciúme de tapuér. Porque nem é tapuér, dá para entender? Nem é tapuér, porque não, se fosse tapuér mesmo assim, né? Mas R$1,99 na lojinha Maravilha do Lar. Às vezes é um pote de sorvete, algumas vezes de Doriana. E aí é uma ciumeira por causa do pó da Doriana. Eu lembro que uma vez alguém deu alguma coisa pra gente e era um pote, se não me engano, de Doriana. E aí veio no potinho de Doriana, ou era de sorvete. E aí comemos lá o que veio, e a senhora lavou e falou, tem que devolver rápido para ela. Eu peguei o potinho e falei, tem que devolver? Porque assim, desculpe, então para mim é um pouco incompreensível, mas é um pote de Doriana, tem que devolver. Falei, então vamos devolver. Eu fico com vergonha de devolver o pote de Doriana, irmãos. Olha aqui, tudo bem? Eu vim trazer o pote de Doriana para você. Tá? A tampa está um pouco rachada, mas estou devolvendo. Dá para entender, não é? Não é verdade? Eu fico meio
Mas tem as irmãs que, se ela está por legítimo, que era da minha bisavó, é do papo. Mas como é o seu relacionamento? Porque o relacionamento nos ajuda, o relacionamento nos protege, os relacionamentos são ferramentas, são bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas. Há pouco tempo atrás nós viemos para o culto. Era culto? Era do portão aberto, não era? Ficou o portão de casa aberto? Era culto, né? Chegamos aqui, a moça liga: olha, tudo bem? Tudo. Seu portão está aberto. Gente, eu moro no Palmeiras. O culto ia começar. Eu ia pregar, não ia? Eu ia pregar, não tinha como ir, fechar o portão. Eu falei: o que eu faço? E a moça disse assim: pode ficar tranquila, eu vou ficar aqui na garagem até chegar alguém. E ela ficou na garagem até chegar alguém que fechou o portão para a gente. Agora, se é um vizinho que não gostasse, se tivesse problema. Amém ou não? Amém. Outro ponto, versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Olha só, até esse exato momento, não teve um milagre aqui. Olha só, morreu o marido, ela passou por tudo que ela passou, ela foi até o profeta, ela falou com o profeta falou: olha, azeite. Ela: meu Deus, só aquele pouquinho de azeite? Confia que é isso aí, vai nos seus vizinhos. Olha o processo para o milagre. Vocês acham que o milagre é assim, não? Todo mundo quer um milagre assim, né? Deixa eu ver minha conta, se aconteceu alguma coisa na minha conta. Não, olha o processo para o milagre. Ela vai, imagina ela chegando na rua, a casa dela assim, olhando, ó. Os vizinhos: aquilo ali eu vou pular, não vou não, aquilo ali não dá. E ela sai de porta em porta pegando vasilha. Quantas? Todas que você conseguir, meu irmão. Todas que você conseguir, meu irmão. Imagina ali com sacolas de tapuer, e pote de sorvete, pote de doriana, e vindo com tudo aquilo, e trazendo para a casa dela, e indo nos outros vizinhos. Olha o processo do milagre, igreja. O milagre tem um processo. E vai trazendo, e vai entrando. E os filhos vão: mãe, como que vem esses potes? Quer saber mais? Como é que ela gravou de quem era cada pote? Ela pegou um tapuer de uma e vai colocar a doriana para ela. Corre um risco. Mas percebam, tem todo esse processo. Trouxe ali, amontoou na casa dela, fechou a porta. Até agora não aconteceu um milagre ainda. Aí ela fala: agora é a hora do milagre. E aí ela tem que crer que Deus vai fazer a parte dele. Porque também ela fez toda a parte dela. E muitas vezes fazer a nossa parte parece loucura. Se Deus fala isso para você, se vem um pastor, não vou nem falar o pastor Daniel, mas o pastor Vonei, fala assim: irmão, vai para tua casa hoje e começa a pegar pote na vizinhança, e depois você vira o azeite no pote. Fala a verdade. O que você ia fazer isso hoje? Ia pegar todos os potes hoje? Dá para entender? Porque o processo do milagre depende da minha prática de fé. E fé também é atitude. Embora o milagre não tivesse acontecido até agora, o processo também define o milagre. Porque ela poderia falar assim: estou com vergonha de pegar, vai que não dá certo. E aí você deixou de viver o milagre. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós falamos glória a Deus, o pastor fala amém, você fala amém. Só que quando saímos daqui, nós não fazemos nada. Nós não colocamos em prática. E se você não coloca em prática a palavra do Senhor, você não vive o melhor de Deus. E se você quer viver isso, coloque em prática. Coloque em prática o que a palavra diz. O que a palavra está falando hoje para mim? O que a palavra está falando sobre o meu trabalho? Como eu tenho que me comportar como profissional? O que a palavra me diz sobre o meu casamento? Porque talvez eu esteja falhando, fracassando no meu casamento. O que a palavra diz sobre eu agir como mãe, como filho, atendendo clientes. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para João Batista falando com os fariseus, falando com os publicanos, ele fala: olha, não pega suborno, não cobre taxas maiores do que as taxas que você tem que cobrar, porque as pessoas querem se aproveitar dos outros. Cumpra exatamente
exatamente o que a palavra diz, para que você viva exatamente o que a palavra tem para você. Porque nós não vemos tantas coisas acontecer hoje, porque nós não queremos viver o que nós temos que viver, nós só queremos colher o que falaram que dá para colher, não é isso? E essa mulher pegou todos os potes, essa mulher foi para a tua casa, mãe, vai dar certo? Não faço ideia, mas nós temos que andar na palavra. Fechou a porta, Lezinho, fechei. É agora, traz o pote, traz o tapete. E aí começa a derramar azeite, e o milagre começa a acontecer. E você começa a perceber que Deus está agindo na sua vida, porque você conseguiu seguir as instruções que você deveria seguir. Você começou a andar na verdade, você começou a andar na palavra, você começou a tomar decisões segundo a palavra, e quando nós tomamos decisões segundo a palavra, nós vivemos ela. Nós vivemos ela. Sabe, uma coisa que eu acho que eu aprendi na minha vida, e eu já vi muita gente falar na atitude cristã, eu falei, é assim, porque eu lembro que eu fiz 2 vezes a exposição do livro de Jonas, inteiro, e eu aprendi muito com aquilo ali. É um dos meus pontos preferidos da Bíblia. E ali tem um momento que Jonas está no barco, amém? Uma tempestade terrível, o mar em fúrias, não é isso? E Jonas faz o quê? Ele vai dormir, não é? E aí os marinheiros descem lá e falam assim, meu, que Deus você serve? O que está acontecendo? Olha, por que nós estamos assim? E Jonas fala, a culpa é minha, eu sirvo o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro, mas a culpa é minha do que está acontecendo na vida de vocês. Jonas fala isso. E aí ele fala assim, como nós podemos resolver isso? Vocês vão ter que me jogar no mar. Jonas falou assim, não, eu estou sendo pedra de tropeço para vocês, espera aí, eu vou me jogar no mar. Jonas falou assim, olha, se vocês quiserem que a vida de vocês mude, vocês têm que me tirar dela. Dá para entender? E tem muita gente mantendo Jonas no barco, na sua vida, e não entende por que a sua vida não está andando. Quando eu disse aqui, olha, fazer o que essa mulher fez, que é andar na palavra, recolher as vazias, eu lembrei muito de Jonas, porque nós temos que tirar Jonas do nosso barco, e nós não tiramos. Nós não tiramos. E quando eu compreendi isso, irmãos, joguei muita gente na água. Porque eu sou mal? Não, porque eu sabia que eu não estava acrescentando, porque eu sabia que não ia fazer crescer espiritualmente, sabia que ia dar atrito, eu sabia que não ia dar certo. Eu sei que eu tentei com essas pessoas, mas falei, não, se eu não tirar do barco, o meu afunda. Dá para entender? Eu joguei na água. Aí ele, o peixe, e ele, Deus, e aí Paulo fala assim, sobre uma pessoa que abandonou ele, Paulo fala, entreguei a Satanás. Nós temos que fazer isso. Andar segundo a palavra é entender que nós temos que tomar atitudes difíceis. Vou dar mais um exemplo. Moisés está no monte, orando, amém? E aí Deus fala assim, Moisés, desce rápido que o povo bateu a cabeça lá, o povo está fazendo besteira, e Moisés desce rápido. Quando Moisés desce com as tábuas na mão, ele vê que o povo havia adulterado, o povo havia feito um bezerro. Moisés quebra as tábuas, chega lá, destrói o bezerro, acaba com o bezerro. Então olha o que Moisés faz. Moisés sai, a Bíblia diz que ele se colocou à entrada do arraial. O que ele se colocar à entrada do arraial? Ele sai do arraial, vira de frente para o arraial e fala, estou à entrada do arraial. Olha o que Moisés faz. Quem é de Deus, venha comigo. Ele fala isso. Ali diz que toda a tribo de Levi foi com ele, porque a tribo de Levi foi a única que não se corrompeu no bezerro de ouro, e toda a tribo foi com Moisés ali. Aí Moisés fala assim, agora vocês vão desembaiar a espada de vocês, e vocês vão matar seus pais, seus irmãos, seus amigos, os vizinhos, todos aqueles que pecaram com o Senhor. Ele não fala assim, pega o cara da outra tribo que você não conhece e acaba com aquele lá que... Não. Ele fala, é os que estão próximos de você. Sabe por quê? Porque é esses que vão te corromper. Olha o que Moisés disse.
diz que a tribo de Levi entrou e naquele homem morreu, naquele dia morreram mais de 3.000 pessoas. Por isso que Deus escolheu a tribo de Levi para servir o tabernáculo, pela obediência. A obediência tem um preço, ela tem um custo que tem que ser pago. E às vezes nós estamos preocupados em agradar os homens e deixamos de obedecer. Só que se a Bíblia diz, vai lá e faça, eu tenho que fazer, mas tal pessoa não vai gostar, mas vai parar de me seguir no Instagram. Gente, Deus nem está pedindo para você desembainhar a sua espada. Só estou falando, com esses não sentem nem a mesa. Não jogue para fora do barco, Senhor. Pega as vasilhas sim, se Deus mandou, vá lá e faça isso sim. Siga as instruções de Deus. Faça o que Deus mandou fazer. Ponto final. Amém? Seguindo. Ela foi abençoada, a vasilha se encheu, ela transbordou todas as vasilhas que ela pegou. E aí, olha o versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem com o resto. Olha só, foram abençoados? Mas perceba uma coisa muito importante. Tem gente que vai na igreja e fica assim: aqui não tem isso, graças a Deus, me ajuda, aqui não tem isso. Mas, ora por mim que não está dando certo, ora por mim que está difícil, ora por mim que eu não estou conseguindo, ora por mim porque eu preciso de uma porta de emprego. Aí a gente ora. Aí não vem na oração, mas a gente ora na oração, né? Aí ora, a porta de emprego se abriu, sumiu da igreja. Não é? Sumiu, não, que agora eu pedi, eu vou andar com Deus. Eu tinha ele era irmão de um amigo meu, ele faleceu, mas assim, quando ele ia na igreja, ele estava desempregado. Chegava ele na igreja, ele falava assim: o bola chegou, ele está desempregado. Aí eu falei: e aí, como é que você está? Tá bom? Está trabalhando? Estou nada, estou parado. Tá vendo? Cadê o bola? O bola não veio mais. Não, está trabalhando. Era sempre assim. Agora, essa mulher, as vasilhas estavam cheias. Ela não falou assim: agora eu não vou buscar mais o profeta, não. Não, ela foi buscar mais instruções. Olha, profeta, olha, as vasilhas se encheram. O que eu faço agora? Porque eu andei na sua palavra até aqui e eu quero continuar andando. Quais são as instruções agora? Sabe por quê, irmãos? Nós somos ovelhas, não é isso? De Jesus Cristo, não é isso? Nós não conseguimos andar sozinhos por nós mesmos. Nós precisamos de instruções constantemente. Tem gente que só vem buscar instrução na Santa Ceia, e eu nem acho que é por causa da instrução, é por causa do pãozinho com suco só. Que triste. Mas eu tenho que buscar instrução constantemente, eu tenho que ler a Bíblia constantemente, eu tenho que me encher constantemente, eu tenho que aprender constantemente. Olha só, se você ler a Bíblia inteira uma vez, você vai decorar a Bíblia inteira? Se você ler 30, você não vai decorar. Mas por causa disso você não vai ler? Você não vai aprender? Você não tem que se transformar num teólogo, mas você tem que aprender, tem que entender o que aquilo aplica na sua vida. Ou quando tiver o dia mal bater na sua casa, o que foi que Paulo fez, o que foi que Pedro fez, o que foi que Jó fez, o que Jesus falou acerca disso? E aí você coloca em prática, porque você pega a instrução e anda sobre a palavra de Deus. É fácil? Claro que não. Tem dia que a gente não quer mesmo. Tem dia que a gente quer fazer como Jonas mesmo. Eu quero que pegue fogo, eu vou lá no porão do navio e é lá que eu vou ficar. Mas não é isso que Deus quer para você. Versículo 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem com o resto. A bênção. Olha só, o resultado do milagre, todo o processo que ela passou, de toda a dor que ela viveu,
ouvir a palavra, o testemunho do marido, saber que Deus ia falar com ela, obedecer a instrução de Deus. E outra, obedecer a instrução de Deus e entender que a partir do momento que Deus fala para você, até o momento em que a bênção vai acontecer, o que existe? Processo. Não é verdade? Deus falou assim para Davi: vai lá, Samuel, unge ele que ele vai ser rei. E aí Davi é um adolescente, como os nossos adolescentes, talvez até mais novo, ungiu o rei. O que Davi tinha que fazer? Davi ia chegar lá e falar assim: viu, Deus me ungiu como rei, vou ficar sentado esperando a bênção chegar. Nós temos que viver todo o processo. Nós temos que viver tudo que Deus preparou. E se o processo até que eu consiga algo é demorado, e essa palavra para mim, eu tenho que viver ela. Porque às vezes eu falo assim: Deus, às vezes você fala assim: Dani, nós temos que esperar, porque vai acontecer. Eu falo: eu sei que vai, mas eu preciso de datas. Deus, eu preciso de datas, só datas, Deus, por favor, me dá um número, por favor, Deus, um ano, para que eu possa saber. Consegue entender, irmãos? Está vivendo o processo? É um recomeço? Vai recomeçar? Não despreze as coisas pequenas. Recomeça com aquilo que você tem. Segue a direção de Deus. Seja humilde. Faça exatamente o que Deus colocou. Ande exatamente onde Deus quer que você ande. Tire do teu caminho quem Deus quer que saia do seu caminho. E viva esse processo. Porque vai chegar um momento de você falar assim: olha, enfim, depois de tudo isso, vai começar a sair azeite na botija agora. E a hora que esse azeite sai é o momento da minha alegria. É o momento de colher as bênçãos. Sabe, é o resultado final de um processo que eu vivi, que Deus me abençoou. Eu tenho certeza que Deus tem esse processo e esse resultado para a vida de cada um de nós. Amém? Crê nisso? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por falar com cada um de nós, pela provisão, pelos ensinamentos. E muitas vezes nós não sabemos como agir, muitas vezes nossa visão está desfocada, muitas vezes nós estamos esperando que as coisas aconteçam de formas que nós não compreendemos, Senhor. Mas quando na verdade o começo está ali, o pontapé inicial está ali, e o Senhor está dando a direção. Pai, ensina-nos a andar conforme a Tua palavra, ensina-nos a andar nos Teus caminhos, Senhor, a agir de uma forma que verdadeiramente agrade a Ti, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, nós queremos estar com o Senhor. Por favor, nos fortaleça durante o processo que temos que passar, nos dê a direção que precisamos, que possamos, Pai, em nome de Jesus, estarmos prontos para passar por toda essa situação. Senhor, levante pessoas, Senhor. Senhor, restaure relacionamentos. Que no nome de Jesus, Senhor, levante pessoas que podem nos ajudar, que sejam colocadas por Ti, que sejam bênçãos, Senhor. Da mesma forma que nós nos colocamos como aquelas pessoas, para aquelas pessoas que precisam de Ti, Senhor, que precisam de socorro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa botija comece a derramar azeite e não pare mais, Senhor. Que nós possamos encher todas as nossas vasilhas de azeite, Senhor. Encher até transbordar, Senhor. Que não falte azeite jamais, Pai. Que nós possamos viver a prosperidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Crê nisso, Deus. Aplaude o Senhor, então.
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Enfim cheguei, depois de longas horas de carro, de ônibus, de avião, com turbulência, com chuva, com ônibus quebrando, estou de volta em casa. Graças a Deus, graças a Deus. É bom estar em casa, novamente. Quero fazer uma oração rapidinho, acompanhei o culto todo, viu, pelo celular. Uma bênção. E eu vou dar a bênção final, tá bom? Deus, muito obrigado. Quero te agradecer e te louvar por essa igreja maravilhosa. Obrigado por ter me trazido em paz. Obrigado por ter ouvido as orações dos teus filhos. Como é bom estar de volta em casa, com a família da fé, com a minha família também. Eu quero te agradecer, te louvar. E que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo nessa semana. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a força do Espírito seja com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.